dia! Bom dia, você que está despertando comigo. Hoje o dia está mais friozinho, algumas pessoas têm mais dificuldade de levantar da cama, mas nós estamos aqui, firmes e fortes para o nosso despertar da liderança. Hoje vai ser comigo. Ontem nós tivemos uma convidada maravilhosa. Amanhã e depois nós teremos outros dois convidados maravilhosos. Hoje é comigo e eu quero propor um tema muito importante, interessantíssimo para você que deseja melhorar a sua atuação como líder. E a gente vai falar hoje, minha pergunta é: qual a sua relação com seus valores? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a sua relação com os seus valores? Estou colocando aqui no nosso comentário fixado, que assim quem chegar já vai saber do que a gente vai falar hoje. E eu quero propor uma reflexão simples, tá? Para a qual eu acho que vai ser interessante se você tiver papel e caneta para poder refletir, pensar. Por que eu digo, né? Eu sei que tem gente mais tecnológica que gosta de... não, eu coloco aqui no bloco de notas. Mas é porque o exercício do escrever acelera, viabiliza o processo de elaboração mental. Tá? Então, enquanto você escreve, você elabora aquela informação. O que é o elaborar a informação? Quer dizer que você confere sentido àquilo. Veja, às vezes a gente está com várias coisas na cabeça, vários pensamentos passam ali ao mesmo tempo e aqui dentro de alguma maneira está claro, mas quando você precisa falar sobre aquilo, parece que não vem. Se você escrever, você dá conta de traduzir aquilo, tornar aquilo palatável, sabe? De forma que você consiga falar sobre o assunto, digeri-lo melhor. Então, se você tiver essa possibilidade... a Adri está dizendo que está na estrada. E aí, enquanto a conexão estiver ok, acompanha a gente. Obrigado. E aí, se não der, você vê mais tarde. E boa sorte hoje no seu primeiro dia de trabalho. A Adriana foi a nossa convidada de ontem. Vamos lá. Dia desses, eu estava conversando com um líder, um gestor, e ele estava bastante estressado com a baixa performance da equipe e com a dificuldade de ser atendido por essa equipe. Tá? Às vezes ele tinha a sensação de que as pessoas não o ouviam, tá? E de que eles estavam... que eles não entendiam a urgência de algumas demandas e de que ele não era ouvido por essas pessoas. Que muitas vezes ele via os liderados fazendo do jeito deles, mesmo depois dele ter dado uma orientação sobre como conduzir alguma atividade. Tá? E aí ele se queixou também do alto turnover na sua área. Tá? E aí ele falava, né, reclamando que as pessoas parecem não ter compromisso, e enfim, ele estava bastante aborrecido e isso vinha tirando o sono dele. E aí eu propus, ele estava num treinamento meu, e eu propus uma atividade pra gente, um exercício pra gente falar sobre valores, que ajudou ele a entender um pouco do que acontecia, né? Tinha ali uma série de situações, mas tinha uma específica que ele entendeu a partir desse exercício, tá? Então eu gostaria de começar com vocês hoje, começar pedindo para que você mande esse aviãozinho para o máximo possível de pessoas, porque esse assunto é muito importante para quem é líder e vai fazer diferença para aquele seu colega, aquela pessoa que você sabe que precisa se comunicar melhor com seus liderados. E se você puder também, estaciona seu dedinho aqui em cima do coraçãozinho, manda esse coraçãozinho bastante, porque isso conta para o Instagram que a live é relevante. E aí eles mandam para mais pessoas.
Muito bem. Eu quero começar perguntando para você quais são os seus valores. Não sei se você pensa sobre isso de vez em quando, mas eu gostaria que você refletisse agora, e esse é bom que você escreva. Quais são os seus valores? O que são valores, Sérgio? Valores são características muito importantes que todos nós temos e que governam as nossas decisões e os nossos comportamentos. Mandam nas nossas decisões e comportamentos. Eu vou dar um exemplo. Escreve aqui, sim, se for o caso, tá? Se você conhece alguém muito honesto. Pensa se nas suas relações, no seu convívio social, tem alguém que você possa dizer que é uma pessoa muito honesta. Você conhece alguém assim? Provavelmente, se você conhecer essa pessoa, você está diante de uma pessoa que tem como valor a honestidade. E como é que você sabe que ela é muito honesta, que isso para ela é um valor? Será que ela fica batendo no peito e dizendo todos os dias, contando para todo mundo que ela é honesta? Provavelmente não. Você deve reconhecer a honestidade dessa pessoa, reconhecer nesta pessoa o valor da honestidade pelos comportamentos dela, pela maneira como ela se posiciona, no momento em que ela tem uma decisão a tomar, ela é compelida, né? Tem que decidir entre esse e aquele. Provavelmente ela é compelida a decidir por aquela forma que é a mais honesta. Às vezes ela nem pensa sobre isso, ela não consegue conceber uma outra maneira de agir senão aquela. Porque para ela, honestidade é um valor. E, bom, gente, hoje eu tô meio congestionado, por isso eu tô tomando mais água, tá? Como é que isso opera? Eu tava num treinamento, certa vez, e eu sempre dou espaço para as pessoas falarem das suas questões, né? Porque eu sei qual o conteúdo que eu tenho para apresentar. Mas não é um conteúdo que cabe em qualquer lugar. Eu preciso adequar a minha comunicação à, à forma como aquelas pessoas estão vivendo as suas questões. Então eu sempre ouço muitas pessoas. E tinha lá uma enfermeira, era um hospital, que ela estava assim, falando de um desconforto grande que ela tinha com a realidade lá do hospital. O hospital é um ambiente médico, né? E ela descrevia, ela narrava que muitas vezes, em algumas situações em que algumas pessoas estavam envolvidas, elas terminavam favorecendo o médico. É a narrativa dela. Algumas vezes as coisas terminavam com a decisão favorecer o médico, mesmo que isso estivesse prejudicando outra pessoa. E aquilo deixava ela louca da vida. Ela ficava doida da vida. Então, nesse treinamento, a gente fez um exercício, o mesmo exercício, e ela entendeu que um valor forte para ela é a justiça. E quando ela se deparava com a injustiça, não podendo fazer nada para evitar, ela se enfurecia. Ela ficava louca da vida. Mas assim, dela ficar, não aguentar e retrucar e discutir. Mesmo que ela tentasse evitar, ela não conseguia. E aquilo estava comprometendo a imagem dela dentro da empresa. Mas ali naquele treinamento ela descobriu que o que estava pegando para ela é que a justiça é um valor para ela e que ali ela estava vendo que para ela era muita injustiça, tá? Por que eu estou falando disso? Porque tendo escrito aí quais são os seus valores, para quem chegou depois, eu pedi para que as pessoas pensassem, né? Quais são os seus valores? Se de repente não lembrar de todos eles, não vier todos agora, coloca uns 3 valores, tá? Que sejam mais importantes para você. Tendo pensado nisso, diante dos seus valores, eu queria que você dissesse: você já se viu tendo que pedir, exigir, cobrar das pessoas que respeitassem esses valores seus? Você já viu na relação com o outro,
né, na sua relação com o outro. Você já se viu tendo que cobrar desse outro que respeitasse, que levasse em consideração esses valores que você escreveu aí? Se sim, eu vou te contar uma coisa, tá? O que é que significa você precisar cobrar das pessoas valor? Significa que você não está tornando claro para as pessoas quais são os seus valores. Eu vou explicar. Eu disse ainda há pouco que valores são características muito importantes que governam as nossas decisões e os nossos comportamentos. E dei o exemplo da pessoa muito honesta. Ela não passa nem pelo crivo dela o ser desonesta, porque se para ela é um valor, ela é orientada a fazer daquela maneira que para ela é visto como mais honesta. Então é como se tivesse anterior à nossa decisão. Mas, apesar disso, aí nos seus valores, se você precisa cobrar do outro, significa que você não está colocando isso em prática. As pessoas olham para você e elas não conseguem enxergar no seu comportamento esses valores. Porque é isso, do mesmo jeito que você vê a pessoa honesta e sabe que ela é honesta, porque as atitudes dela contam isso para você, cada valor seu precisaria, deveria aparecer no seu comportamento. Aquela enfermeira, ela só não sabia nomear aquele valor, mas era um valor para ela, a justiça. Então, o que está acontecendo contigo é que você não está evidenciando para as pessoas quais são os seus valores. E aí eu queria propor aqui reflexão sobre 3 possíveis motivos para que isso aconteça, para você não estar expressando os seus valores. Primeiro deles, é possível que você não conheça seus valores. Assim como a enfermeira, você não saiba exatamente quais são os seus valores. Você, ao não ter clareza, você pode estar envolvido com tanta demanda, com tanta coisa, que você está desconectado dos seus valores. Sabe as pessoas quando tem aquela busca, aquela ansiedade por, sabe, procurando sentido para a vida, procurando uma forma, quando o jeito de viver não é satisfatório, mas a pessoa está na rotina e ela já não se dá mais conta, ela não percebe. Muito disso tem a ver com essa desconexão com seus valores. E aí você não os expressa, você não mostra, você diz uma coisa, faz outra. Segunda possibilidade, você defende valores que não são seus. Sabe valores que a gente herda dos pais? Porque o primeiro lugar em que a gente ouve falar sobre valores a Adriana diz assim, né? Valor, aquilo que não abrimos mão para conduzir nossa vida. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes, como a gente ouve, primeiramente, sobre valores lá em casa, né, dos pais, valores, princípios morais, por devoção a esses pais, muitas vezes a gente segue vida afora defendendo esses valores, mas a gente vai mudando, gente. É normal que a gente vai mudando ao longo do tempo, ao longo da vida. Super normal. Por exemplo, quando eu me tornei pai, que era uma das coisas que eu mais queria na vida, outros valores surgiram que eu não imaginava. Né? Outras coisas passaram a fazer sentido e tem algumas coisas que perderam sentido. Valores mudam ao longo da vida. Enquanto aquilo é importante pra gente, de verdade aquilo norteia a nossa vida. Mas valores mudam. E é possível que você esteja defendendo valores que você herdou dos seus pais. Tá? E a terceira possibilidade, e aí eu vou um pouquinho, vou descer um degrau, né, na questão das suas emoções, do seu inconsciente. É possível que você adote e defenda valores de outras pessoas pelo fato de você querer ser aceito e fazer parte. E para ser aceito e fazer parte, a gente inconscientemente se coloca em condição de similaridade, de proximidade com aquelas pessoas. Porque se a gente estiver muito destoado, muito distante, a gente tem um comportamento que destoa, a gente é apontado, a gente é visto de uma outra forma, a gente não sente que faz parte. E tem pessoas que têm uma necessidade tamanha de aceitação, de pertencimento, que acabam por
defender valores que não são seus. Mas Sérgio, não está fazendo sentido para mim, mas se a pessoa ela coloca em prática, que diferença faz se é dos pais, se é de outra pessoa? É aí que tá. Se valores estão enraizadas, né, estão enraizados no teu inconsciente, são coisas que você nem percebe e decide, quando de verdade eles não são seus, eles não governam suas decisões, eles não aparecem nos seus comportamentos. Você prega, mas na verdade, no dia a dia, eles não aparecem. Você está dizendo uma coisa e está fazendo outra, meu amigo. É essa a questão. E a gente de verdade acredita que algumas coisas sejam muito importantes. A gente acredita e fala sobre aquilo. Mas enquanto a gente está vivendo, que a gente está distraído na vida, a gente não coloca aquilo em prática, a gente não faz. E eu lembro de uma máxima que circula no Facebook, tempos atrás, né? Acho que as pessoas nem veem mais Facebook, mas foi lá que eu vi. Dizia assim: o que você faz grita tão alto que eu mal consigo ouvir o que você diz. O que você faz grita tão alto que eu mal consigo ouvir o que você diz. Resumo da ópera. Por que eu estou falando de valores e qual a relevância disso para um líder? Qual é que é o prejuízo disso? As pessoas à sua volta, se você não coloque, não exerce, não pratica seus valores, as pessoas à sua volta, elas não sabem, elas ficam confusas. Elas não sabem no que elas acreditam, no que ouvem você falar ou no que veem você fazer. Não está claro para elas. E quando não está claro, elas não fazem a seu respeito uma leitura. Como é que a gente conhece as pessoas? Como é que a gente vai sabendo como lidar com cada pessoa? A gente lê as pessoas. A gente vê, então fulano funciona assim, fulano acha isso importante, fulano tem isso daqui como objetivo, fulano se mostra dessa forma. Ó, isso aqui, pelas atitudes de fulano, ele acha importante. A gente lê as pessoas. A gente não recebe um pendrive com as informações. A gente lê as pessoas e com essa leitura que a gente faz é que a gente sabe como lidar com aquelas pessoas. E se você não está se mostrando de uma forma clara, congruente, tua fala e tuas ações não são congruentes, as pessoas à sua volta não estão sabendo como lidar com você. Não estão entendendo como você funciona. E uma pessoa incongruente, sendo um líder, ele não conquista o respeito dos seus liderados. Deixa eu só ler aqui o que a Adriana estava dizendo. Pregar um valor e não vivenciar é como as empresas que têm valores em um quadro bonito na parede, mas que no dia a dia ninguém vê nada daquilo. Não acredita em nada, não acredita em nada na empresa. Vale para nós. Exatamente. E aí, quando você fala de empresa, né? A gente precisa disseminar esses valores, praticando. Só para dar um exemplo, compartilhei aqui no Instagram mesmo. O mês passado, eu, junto com o pessoal do Mastermind, que eu faço parte, nós fomos conhecer a cultura de uma empresa aqui de Sorocaba, uma empresa que trabalha com, oferece plataforma para você vender cursos e produtos, tal, chamada Eduz. Estou dizendo aqui porque nos meus stories lá eu compartilhei. E eles têm algumas ações, eles têm como valor, primeiro, um dos valores deles é a confiança. Como é que eles expressam confiança? Várias coisas, eles fazem várias ações, em várias ações eles mostram, né, esse valor. Desculpe. Mas eles têm lá uma ação pensada, sabe? Pensada para mostrar para o outro quanto confiança é um valor importante. Eles têm uma máquina, sabe aquelas máquinas que a gente coloca moeda, aí o nugget, né, o salgadinho, ou aquilo que a gente quer, roda e cai? Então eles têm uma lá. Só que não é desse jeito, não é com a moeda, né? Eles pedem e o negócio cai. Eles pagam com uma maquininha,
colocam, né, o cartão na maquininha e pagam. Ninguém controla isso. A máquina está lá numa sala próximo da sala de descompressão. O funcionário vai lá, ele pede o que ele quer, ele mesmo coloca o cartão e ele paga. Ele pode pegar sem pagar se ele quiser. Mas ali ninguém faz. Porque aquele comportamento, aquela atitude da empresa revela a confiança que tem nos liderados, a confiança que tem nos funcionários. Então, ninguém descumpre, né? Ninguém desafia, ninguém desrespeita essa confiança. Está expresso na maneira como a empresa se comporta. Então, é preciso que, de alguma maneira, as pessoas leiam na empresa que existe aquele valor. O comportamento, lembra que governa as decisões e os comportamentos? Para a empresa não é tão diferente. Ou não deveria ser. Então, está ali na forma como aquela estrutura se organiza. E deveria estar nos seus comportamentos. Então, quando você herda dos seus pais, se aquilo virou um valor para você, tá tudo certo. Eles são essas pessoas mesmo, que te descortinam o mundo, né? Te mostram o que é importante, o que você deve se preocupar. Mas quando você prega aquele valor como importante por pura devoção a eles, é possível que aquilo não tenha conexão com o que de verdade para você é importante. E aí, inconscientemente, você não vai ser orientado a colocar aquele valor em prática. Você está falando uma coisa, mas na hora, na prática, na hora H, as pessoas veem você fazendo outra coisa. Aquilo não é um valor para você. Se você estiver fazendo para ser aceito, você só conseguirá talvez colocar em prática quando conscientemente você estiver fazendo o movimento de se mostrar parecido com aquelas pessoas. No dia a dia, na correria, quando você está ocupada com outra coisa, ocupado com outra coisa, aquilo não vai acontecer. E aí parece que você está falando um discurso vazio. Não tem conexão com o que você valoriza de verdade. Então, aqui a minha proposta, o meu convite à reflexão é que você identifique os seus valores. Que você pense sobre os seus valores. Porque, veja, o que acontece? E aí eu já quero conectar com aquela primeira história que eu contei, sabe? Para quem não viu, depois, se quiser, acompanha lá desde o início, eu falava sobre um gestor que reclamava muito do não conseguir ser atendido, não ser ouvido, não ter um resultado. Acontece que hoje em dia os jovens, né, os profissionais das jovens, eles buscam oportunidade de encontrar um trabalho, né, que esteja conectado com o seu propósito de vida. Eles permanecem numa empresa onde encontram líderes inspiradores, a quem eles possam seguir, pessoas que sejam coerentes. Então a pessoa que está em busca de propósito, que está em busca daquilo que vai fazer bem para si, ele não se conecta com uma empresa, ele não se conecta com um líder que pareça incongruente, que confunde as pessoas com a sua comunicação, que não gera confiança. Resumo da ópera: quando você não expressa seus valores, ou pior, quando você fala que algo é importante e você se comporta de uma outra maneira, você não gera confiança, você não cria relações de confiança. E a gente não gosta de se relacionar com quem a gente acredita que não pode confiar. Se a pessoa diz uma coisa e vem outra, eu nunca sei o que esperar daquela pessoa. Eu nunca sei o que esperar. E aí, como é que eu me preparo para me relacionar com essa pessoa? Como é que do meu repertório, o que eu lanço mão para essa relação se dar? Então as pessoas, elas não se conectam, elas tendem a não compreender a comunicação vinda dessa pessoa, razão pela qual os funcionários desse gestor ouvem o que ele pede, mas no final fazem do seu jeito. E aquela pessoa fica lá parecendo que tem uma posição figurativa, não tem relevância para a equipe. E eu lembro do livro de um amigo, onde ele fala assim, né? O bom líder é aquele com quem você entende que pode chegar mais longe do que você chegaria se você estivesse sozinho. Percebe? Então, para ele te seguir,
para ele querer te seguir, é importante que ele enxergue que com você ele vai mais longe. E essa percepção vem de um entendimento do que você quer, do entendimento dos teus propósitos, do que você tem para ele. E isso começa, perpassa você expressar os seus valores. Seus valores não estão claros para a tua equipe não vai te seguir. A tua equipe não vai te respeitar. E se as pessoas estão envolvidas com a busca do seu propósito, elas facilmente vão entender que ali ela não vai conseguir. Ali ela não vai se conectar com o seu propósito. Não é sob a sua gestão que ele conseguirá exercer aquilo que para ele faz brilhar os olhos, aquilo que para ele dá sentido à vida. É fundamental, portanto, que você, e aí as duas dicas finais aqui, que você procure identificar quais são os seus valores. Como é que você faz isso? No teu dia a dia, quais são as coisas que tiram você do sério? Aquelas coisas que quando acontecem te aborrecem tremendamente. Porque quando ferem um valor nosso, a gente se aborrece. Porque parece que estão deixando de enxergar uma parte de nós que é muito importante. Haja visto o exemplo da enfermeira que eu dei. Então, olha para dentro e começa a identificar quais são as situações recorrentes que acontecem com você e que te desestabilizam, que tiram você do sério, que fazem você ficar irritado, que fazem você ficar triste. Quais são essas situações? Muitas dessas talvez estejam conectadas, escondam, né, essas reações, esses sentimentos, talvez escondam valores não atendidos, valores não respeitados, a impossibilidade de você colocar em prática ou ver respeitado ali valores importantes para você. Esse é um jeito de você perceber. E tendo compreensão disso, pratique. Pratique. E eu falei, né, às vezes a pessoa está desconectada dos seus valores. Uma outra situação em que ela sabe dos seus valores e não exerce é quando ela trabalha numa empresa que tem outros valores, que tem valores que ferem os seus. Uma empresa onde, no exercício da sua função, ela precisa colocar em prática coisas que não convergem na direção dele ser autêntico, dele ser congruente. No exercício da sua função, ele não consegue colocar em prática seus valores. Muitas vezes acontece o contrário, né? E ele tem que fazer contrário aos seus valores. E aí ele se sente ferido. Talvez você passe por isso e nem perceba por que você está tão incomodado, se desgastando tanto no seu trabalho. Talvez a empresa em que você esteja, na sua atuação, fira os seus valores. Então faz essa avaliação. Pensa. Porque se a empresa tem valores diferentes, até aí, ok, né? Mas se a empresa tem valores que ferem os seus, você quer uma dica? Vai embora. Vai embora porque não vale a pena. Porque o desgaste para você é muito grande, às vezes você vai até adoecer. Então, conecte com seus valores, identifique quais são os seus valores e pratique. E se permita praticar. Esse é o momento em que você percebe se você está numa instituição, numa equipe, né? Se você está numa empresa que respeita os seus valores ou que tem valores semelhantes aos seus. Que é você praticar os seus valores e você não ser rechaçado por isso. Se você não puder exercer os seus valores, pensa se vale a pena você ficar aí. Bom, queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário sobre esse nosso tema de hoje. E aí eu vou dando aqui alguns recados paroquiais. Amanhã nós teremos uma live muito legal no Despertar da Liderança com uma convidada, Adelaine Costa. E a gente tem também um outro convidado que eu vou dizer amanhã para vocês, mas na quinta-feira a gente tem um outro convidado também. E eu acho, gente, se eu fosse você, eu não perderia, tá? Vai valer muito a pena vocês assistirem. Então me conta aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui, que eu tô nessa fase, ó. Eu só não fico com o óculos direto para não fazer uma rodela, mas eu preciso dele para ler. O Flávio diz assim, excelente conteúdo para reflexão. Pois é.
sabe? A gente não está mais naquela época em que a gente precisava do trabalho, a gente vestia uma camisa e a camisa grudava no corpo, né? Vestia a camisa da empresa e ela grudava no corpo, a gente não tirava. Não, a gente pode escolher trabalhar num lugar que seja valioso e importante para a gente. Um lugar no qual a gente sinta que está fazendo diferença no mundo, que está fazendo bem para as pessoas, que faz bem para a gente sair de lá e poder dizer no final de um dia, missão cumprida, sabe? Então, não passe por cima dos seus valores, não desrespeite aquilo que para você é mais importante. E dê espaço, seja alguém a quem os seus liderados possam admirar pela congruência das suas ações, pela congruência entre a sua fala e seu comportamento. A Adriana diz assim: se estivermos longe dos nossos valores, é sofrimento na certa. É isso. É isso. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com vocês todos os dias. E eu fico feliz que vocês tenham podido estar aqui. Quem pôde passou um pouquinho, eu agradeço. Quem ficou aqui comigo até o final, muito obrigado. Se quiserem depois comentar, assistir de novo, comenta aqui nos comentários. Se quiserem conversar comigo no direct, fiquem à vontade. É sempre bom saber o que vocês pensam e de que forma que eu posso ajudá-los. Muito obrigado. Ótimo dia de trabalho para vocês, viu? Até amanhã.